conosco hoje, com muito prazer, o Dr. Cláudio Reife, que é intensivista, coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Unimed Juiz de Fora, é também cirurgião torácico e também diretor técnico desta importante unidade hospitalar, que é uma das mais renomadas da região, figurando entre os melhores hospitais do país. O Dr. Cláudio está totalmente envolvido no tratamento dos pacientes que evoluem para os casos mais graves da Covid-19, requerendo a terapia intensiva e, em casos mais extremos, a ventilação mecânica e outros procedimentos. Dr. Cláudio, é um prazer enorme falar com o senhor aqui para a Rádio Cultura e TV Além Paraíba e no nosso programa Relatos da Pandemia, onde temos ouvido autoridades médicas que entendemos têm capacidade e propriedade para tratar do assunto, e o senhor se enquadra neste nosso hall de grandes médicos. Eu inicio perguntando ao senhor o seguinte: o senhor como médico, o que leva um paciente de Covid a evoluir tão rapidamente, em muitos casos, para a terapia intensiva? Dauro, obrigado pelo convite. É um prazer também poder falar para todos os ouvintes aí de Além Paraíba e região. Então, estou muito honrado pela participação nesse programa de tamanha audiência. Bem, o Covid é uma entidade absolutamente nova, né? Pela primeira vez, acredito que pela primeira vez na medicina moderna, nós estamos lidando com uma doença de evolução rápida nos casos graves, né? E para a qual ainda a medicina não sabe qual é a melhor estratégia de tratamento. Nós estamos aprendendo no desenrolar da doença, ao contrário das demais doenças. De todas os trabalhos publicados, as teorias, né? O que tem de mais atualmente, já de maior evidência na literatura, é a questão da inflamação no pulmão, da inflamação causada por uma reação imunológica mesmo do próprio organismo querendo se defender do vírus, e essa inflamação produz uma série de alterações na periferia, né, lá na microscopia do pulmão, levando, sobretudo, a comprometimento dos microvasos desse pulmão, microtromboses nesse pulmão, muito edema, muito acúmulo de líquido nos alvéolos, que são aqueles pequenos saquinhos no final do pulmão, onde acontece a troca gasosa, né, digamos assim, que é onde, durante a respiração, o organismo ele absorve o oxigênio do meio ambiente e elimina o gás carbônico. Então, na realidade, essa é a grande função do pulmão. Então, a inflamação dessa unidade do alvéolo, o pulmão é composto por milhões e milhões de alvéolos. Esses alvéolos inflamam, os microvasos sanguíneos desses alvéolos, que é para onde entra o oxigênio para o organismo, eles ficam obstruídos e, portanto, o paciente tem o que nós chamamos que é o principal sinal do Covid, né, dos casos graves, que é a queda do oxigênio no sangue, é a chamada hipoxemia. Portanto, o principal fator que faz com que esses pacientes evoluam de forma grave, muitas vezes rápida, é essa inflamação do pulmão causada, em parte, pela ação direta do vírus, mas em outra parte, pela reação imunológica do organismo para combater esse vírus. É por isso que muitos pacientes, na verdade, a grande maioria, cerca de 80% da população que contrai o vírus, ela é inclusive assintomática, e uma outra parte desenvolve sintomas leves, e uma grande minoria desenvolve sintomas muito graves. É porque o organismo dessa pessoa, os anticorpos dela, atacam o vírus de forma tão avassaladora que isso produz uma reação inflamatória enorme no organismo e aí afeta o pulmão. Ao invés de combater o vírus, acaba
agravando mais a situação pulmonar do paciente. Doutor, agora, algumas perguntas que nós temos feito para outros entrevistados, como a doutora Margarete Dalcoma, o próprio doutor Guilherme Cortes, que também é aí de Juiz de Fora, essa briga política que se transformou a questão da cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Alguns chamam de água com açúcar, outros chamam de bezerro de ouro, outros chamam de alguns nomes, mas e ontem nós vimos na sexta-feira, a Sociedade Brasileira de Infectologia recomendar o não uso da cloroquina e hidroxicloroquina como tratamento da Covid em qualquer fase da doença por não apresentar efeito. O senhor, como intensivista desse hospital, que é uma referência, como é que o senhor avalia, qual é a sua opinião sobre a cloroquina, hidroxicloroquina e uma mais nova moda, que é a ivermectina? Eu tenho um médico amigo meu, ele é pesquisador lá em Londres, trabalha lá na Inglaterra, e conversando com ele, perguntei a ele como é que estava esse debate de hidroxicloroquina lá na Inglaterra, e ele me respondeu: Cláudio, aqui não há esse debate no campo político, né? Aqui esse debate está restrito ao meio acadêmico e meio científico. O Brasil que politizou, até por uma questão, né, dos nossos governantes aí, o Brasil politizou essa questão. Então, de fato, isso gera uma situação muito, muito incômoda, né, a partir do momento que um tratamento desse é politizado dessa forma, entre prós e contra, e isso gera muito transtorno para todos os profissionais, muita demanda de pacientes querendo usar. Nós observamos aí hospitais oferecendo cloroquina para pacientes e acontecem filas que viram quarteirão, né? No hospital da Unimed, especificamente aqui em Juiz de Fora, logo começou a pandemia, que surgiram os primeiros trabalhos mostrando que a cloroquina poderia ter um efeito benéfico nesses pacientes. Nós começamos a utilizar isso em março, porque, como eu sempre digo, como é uma doença ainda para a qual não há bases científicas sólidas, a conduta dessa doença vai mudando, e nós precisamos ter os pés no chão e sempre trabalhar baseado nos mais sólidos estudos científicos que vão sendo produzidos. Portanto, no começo, nós introduzimos a hidroxicloroquina no protocolo, informando ao paciente que ele estaria usando uma medicação ainda sem resultados de literatura com estudos científicos conclusivos, mas, porém, que havia indícios, então nós utilizamos. A partir do momento que começaram a sair os trabalhos de grandes revistas científicas renomadas aí, dizendo que a hidroxicloroquina não tinha efeito, e principalmente outros mais recentes dizendo que ela não só não tem efeito, como também aumentou a mortalidade, então nós suspendemos a cloroquina, o tratamento com a hidroxicloroquina aqui no Hospital da Unimed. Então, atualmente, nós não fazemos uso de nenhuma dessas medicações, cloroquina, ivermectina, nenhuma medicação que não tenha o respaldo, né, das sociedades brasileiras de infectologia, pneumologia e de terapia intensiva, né, do CDC de Atlanta e da OMS, nós não fazemos uso. Agora, no início da doença também se falava no não uso de corticosteroides. E agora a gente tem visto alguns estudos, inclusive na Lancet, na Science, sobre o uso da dexametasona, que é um corticosteroide de baixo custo, e também o uso de alguns anti-inflamatórios, que também no início, os anti-inflamatórios biológicos, que também no início não eram recomendados. Como é que está o protocolo hoje, doutor? O corticoide nós temos utilizado, porque o COVID grave, ele produz uma situação no pulmão, que é chamada de SARA, a abreviação da Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto. Então, na verdade, o paciente grave com COVID que vai para o respirador, para o ventilador mecânico,
ele tem um processo inflamatório no pulmão, claro que tem muitas peculiaridades do COVID, mas que, na verdade, é essa síndrome da angústia respiratória do adulto, que isso não é uma doença, mas é uma síndrome causada por infecções graves. Antigamente se falava pulmão de choque. É uma reação do pulmão, do organismo, a um quadro grave, geralmente um quadro infeccioso ou um politraumatismo grave. O pulmão se reage e se inflama dessa forma. E para esses casos, o corticoide, como um poderoso anti-inflamatório, já tem muitos trabalhos da literatura antigos, não apenas para o COVID, né, dizendo e corroborando o uso do corticoide. Então, nós começamos a utilizar no COVID. Os primeiros relatos diziam que não devia usar, né? Isso é interessante como que vai mudando. Depois se passou a usar um outro corticoide chamado de metilprednisolona, que é um corticoide que tem uma penetração no pulmão melhor, no tecido pulmonar. E mais recentemente surgiram trabalhos como você disse, do The Lancet e outros trabalhos de revistas sérias. E esse trabalho foi, inclusive, corroborado pela Sociedade Brasileira de Infectologia, que é uma sociedade muito séria, muito robusta, e ela se manifestou de forma muito veemente, dizendo o seguinte, que até o que se tinha disponível atualmente na literatura de alta qualidade, e eu ressalto sempre que isso pode mudar, né? Mas até as evidências no momento, elas mostram que aqueles pacientes com COVID que evoluem de forma grave, o que nós consideramos COVID que evolui de forma grave? É todo paciente que precise de suplementação de oxigênio, para ele manter a oxigenação do sangue dele. Esses pacientes, o grupo que usou a dexametasona, que é um dos corticoides, como você muito bem disse, é um dos corticoides mais antigos, mais potentes e mais baratos, eles tiveram uma redução de mortalidade em torno de 30%. Então, isso é um número muito importante, né? Nós não podemos ficar para trás frente a uma doença dessa tão grave. Então, hoje em dia, aqui, não só no nosso hospital, como eu também trabalho em outros hospitais, todos os hospitais de Juiz de Fora trabalham com protocolo de dexametasona para o paciente com COVID que precisa de oxigênio, de suplementação de oxigênio. Doutor, agora, o senhor acredita nós estamos com... Hoje iniciou-se aí, hoje segunda-feira, 20 de julho, iniciou-se o teste, chegou da China a uma leva de 9 mil doses da Coronavac, que é uma vacina que está sendo fabricada na China pela Sinovac, uma empresa chinesa. Isso aí em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, e já estamos testando também a vacina de Oxford, na Inglaterra. O senhor acredita que as vacinas, até o momento, pelo que tem se lido, estão passando das fases de forma exitosa, estão conseguindo pular de fases, apresentando resultados positivos? O senhor acredita numa vacina para quando, doutor? Mas eu digo do ponto de vista de disponibilidade, porque dizer que temos a vacina é uma coisa, mas tem que ser envasado, tem que ser distribuído, tem que ser aplicado. O senhor acha que quando, doutor? Eu acredito que a elaboração de uma vacina dessa não é um processo tão simples, né? É importante frisar que um número inferior a 0,5% das vacinas dos processos que são testados em vivo, ou seja, in vitro, ou seja, em laboratório, menos de 0,3% dessas vacinas experimentais, elas constituem algo que possa ser utilizado na prática com real eficácia e segurança. Nós temos que ter esse binômio, né, eficácia e segurança, mas também eu acredito que nunca ninguém correu tanto atrás, né? Nunca é o pote de ouro. Esse aí, na verdade, não é nem o bezerro, é o pote de ouro, né? Nunca ninguém, tantos laboratórios sérios, com grandes pesquisadores, governos, né, estão pesquisando tanto. De fato, nós já temos vacinas, e essa da chinesa e da Universidade de Oxford são as que parece que já têm as fases mais avançadas do estudo, né?
A previsão é que a da Universidade de Oxford já comece a ser utilizada em setembro, ainda de forma experimental, mais ampliada, e que, se tudo correr bem, ela já possa estar disponibilizada, as vacinas, assim, para o público, talvez em janeiro de 2020, janeiro, abril de 2020. Veja bem, né? É um prazo quase que recorde em termos de produção de vacina, porque a humanidade está necessitando disso, né? Então, eu acredito que algumas etapas talvez tenham que ser puladas, desde que isso não interfira na segurança do processo, mas, de fato, a pandemia, né, Odal, uma pandemia viral igual essa, ela só tem duas formas dela terminar. Ou é toda a população, ou pelo menos 75% da população, tendo contato com o vírus e adquirindo imunidade, ou é através de vacina. Então, eu acredito que, mas sem dúvida nenhuma, pela situação de saúde pública mundial que se tornou essa pandemia, e pelo que nós temos observado aí, me parece que o caso, nós vamos sair de uma fase crítica, mas nós não vamos reduzir muito o número de casos. A sensação que eu tenho é que nós vamos entrar no segundo semestre aí com uma situação meio crônica, não é um estado daquele de calamidade, mas os pacientes graves continuando a surgir, a aparecer. Então, por conta disso, eu imagino que no primeiro semestre, aí agora, no primeiro trimestre de 2020, 2021, nós possamos já ter uma vacina que possa ser de fato utilizada. Doutor, agora, eu estive visitando o Hospital Unimed, especialmente a UTI, que o senhor é coordenador, e fiquei assim impressionado com a qualidade, tanto dos profissionais que trabalham com o senhor, e eu conversei com vários, tanto com a parte de enfermagem, e com o senhor também. Eu tenho acompanhei, depois que lhe conheci, acompanhei o seu currículo, que é muito impressionante do ponto de vista de preparo. E a minha pergunta agora é mais para o Hospital Unimed. Quer dizer, foi aberto um gigantesco, um colosso na entrada de Juiz de Fora, um hospital com padrão, segundo eu estive inclusive avaliando, considerado aí nos mesmos padrões da Rede Star, da Rede Einstein, do Sírio, enfim, o próprio prédio, um prédio autossustentável e tudo mais, e uma UTI fantástica, impressionante por tudo isso. E logo veio o Covid. Como é que é para o coordenador da UTI encarar? Porque UTI, para a gente, nos tempos mais comuns, infartos, AVCs hemorrágicos, traumas, enfim, cirurgias, mas uma doença infecciosa, viral, altamente transmissível. Como é que foi aí para o senhor coordenar aquela equipe que deve ser de umas 50 pessoas? Porque pelo menos eu falava, o senhor sabe, eu vou falar isso ao final, mas o senhor sabe que eu tive razões pessoais aí na UTI, então eu falava com muitos médicos, quase todos os dias, 2 horas da tarde, e cada dia era um médico diferente. Então, uma equipe grande. Temos um além paraibano, que é o Teresino, que é um enfermeiro gentilíssimo, inclusive, e eu queria que o senhor me dissesse como é que foi para o senhor aí coordenar, como é que está sendo coordenar essa equipe com esse estrondo que está sendo o Covid. Olha, é uma experiência de fato ímpar, né? A gente costuma dizer que gestão é fazer, né? Gestão é fazer. E nunca nenhuma empresa foi, de qualquer ramo, né, foi tão colocado à prova com a questão do Covid. Foram assim, tudo aconteceu de forma muito rápida. Como você disse, nós inauguramos o Hospital da Unimed em julho do ano passado. O hospital foi sendo ativado de forma gradual, com bastante responsabilidade, começando pequeno, testando todos os processos de segurança. E hoje em dia, o nosso hospital, de fato, já tem toda a tecnologia aqui. Nós fazemos desde procedimentos básicos, como os procedimentos de alta complexidade, como cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cateterismo cardíaco, enfim, todos os procedimentos. E
Antes de entrar na sua pergunta propriamente dito, eu vou me permitir abrir um parêntese aqui, Dauro, porque esse foi um projeto da Unimed de Juiz de Fora, que nasceu lá atrás, bastante, né? É de trazer para Juiz de Fora uma nova forma de medicina, né? A gente entende que hoje em dia esses hospitais de ponta, a tecnologia ela é básica, todos têm que ter, né? Mas nós precisamos de uma maneira diferente de atender, uma maneira diferente de cuidar. De entender o ser humano, o que ele precisa, o que ele precisa que o hospital faça com ele enquanto ele esteja aqui adoecido, né, que é o seu momento de maior angústia, de maior fraqueza. Então, muitas vezes, o médico e a equipe de saúde, ela tá naquela correria do dia a dia, e o médico chega e fala na doença, a sua pneumonia está evoluindo bem, está tudo bem, e muitas vezes a gente não pensa na pessoa, né, na pessoa. Então, isso para nós aqui, é um grande divisor de águas na medicina da nossa região. Toda a nossa equipe foi pensada e foi treinada em acolher o ser humano e não focado apenas em tratar a doença, né? Então, esse é um grande diferencial. Nós montamos uma equipe sensacional. Eu sempre digo que sem uma equipe, sem um time, ninguém faz nada, né? É um hospital moderno, um projeto arquitetônico arrojado. Você teve a oportunidade de conhecê-lo, né? A nossa UTI eu conheço muitas UTIs de qualidade, de hospital de alto padrão, mas poucas UTIs têm um projeto arquitetônico como o nosso, onde o paciente que está lúcido, ele pode olhar a luz do dia, ele pode ver uma floresta com mata atlântica, olhar e ver, né? Ela é totalmente inserida na natureza, enfim. E o hospital vinha funcionando muito bem e fomos surpreendidos pelo Covid, onde nós tivemos que nos reinventar diariamente. Então, nós criamos aqui um gabinete de crise e nós nos reunimos, mas não com tanta frequência, mas nós nos reuníamos diariamente para tratar as estratégias. Cada decisão tomada, ela varia para 24 horas. Tamanho era a necessidade de acompanhar a legislação. Todos os dias saíam portarias novas da Anvisa, do Ministério da Saúde, e nós tínhamos que acompanhar essas portarias, mas na prática nós dividimos o hospital em 2 hospitais, né? Um hospital de Covid e um hospital de não Covid. Uma UTI de não Covid, uma UTI de Covid. O paciente que chega para consultar na emergência, ele vai para uma área de Covid especificamente, não tem contato com quem é não Covid. Se ele chega para fazer uma cirurgia, ele entra para um setor de elevadores totalmente distinto, fica em andar absolutamente distinto. Então, de forma que na prática, nós dividimos o hospital, em hospital Covid e não Covid. Nós tivemos poucos casos internados no hospital, felizmente, talvez seja pelo fato de nós não termos ainda um pronto atendimento aberto, será inaugurado agora em agosto, mas nós não tivemos um grande número de casos, mas... A porta aberta, né? A porta aberta. Isso mostra para nós, o que mostra para nós que nossos fluxos foram bem desenhados e bem estudados, é que a nossa taxa aqui de colaborador que contraiu Covid ficou em torno de 0,1%. E nós não tivemos nenhum caso, um dos raros hospitais, se não o único hospital onde de fora, nós não tivemos transmissão de Covid de paciente internado para outro paciente internado dentro do hospital. Nós não tivemos um caso de transmissão de Covid de paciente que internou aqui e adquiriu Covid dentro do hospital. Então, liderar essa equipe foi um desafio, não pelo fato da equipe em si, mas pelo fato do momento. Mas a equipe, todo dia, é admirável o grupo que nós temos aqui, em trabalhar, em produzir. Eu digo que nunca nós produzimos tanto documento, desenhamos tanto processo de tão alta qualidade em tão pouco tempo. E foi, olhando para trás agora, nós até documentamos alguns passos, porque isso vai ficar para a história, né? Eu sempre digo que nós estamos fazendo parte da história, vivendo essa pandemia, e nós vamos olhar lá para trás
no futuro como um grande aprendizado. Infelizmente, muitas vidas foram ceifadas, mas aqui, para a gestão hospitalar, nós tivemos que aprender, e isso foi um grande aprendizado em termos de gestão e de união para toda a equipe. Você via a equipe unida, imbuída daquele sentido comum, daquele dever único de propiciar segurança para todos, para colaboradores, para os pacientes e para os médicos. E aqui em Além Paraíba, eu, por exemplo, sou associado à Unimed e tenho uma gestão brilhante do Dr. Carlos Augusto, Dr. Breno, e o hospital, quer dizer, ele é um hospital que também é uma referência para todas as vidas que a Unimed cuida em Além Paraíba, que já que Juiz de Fora é uma das referências aqui da Unimed. Eu comentava, inclusive, com o Dr. Breno, que é uma figura, um médico espetacular, uma figura gentilíssima, e além de um diretor muito competente, tanto ele quanto o Carlos, desta humanização que o hospital da Unimed tem para com essa questão de tratar a doença, mas tratar o doente, dar atenção ao doente, essa coisa humanizada. Doutor Cláudio, para encerrar, o senhor acha que primeiro teremos uma vacina ou primeiro teremos um antiviral robusto, como o Remdesivir, que está em teste, ou algo semelhante, como tivemos o Tamiflu para o H1N1, enfim? Eu acho, e aí é puramente uma opinião, né, sem nenhum valor científico, mas eu acho que nós primeiro teremos uma vacina, e que é o melhor caminho, né? Seria o melhor caminho. Eu acho que nós teremos primeiro a vacina, até porque os grandes estudos estão sendo feitos nesse sentido. Os antivirais que estão sendo utilizados são antivirais que foram produzidos para outras doenças e estão sendo testados quase que no desespero, digamos assim, né, da comunidade científica em obter um resultado, estão sendo testados para o Covid. Por conta disso, eu acredito que seja a vacina primeiro. Tá certo. Olha, eu quero lhe agradecer como jornalista, em nome da Rádio Cultura, em nome da TV Além Paraíba. Quero lhe agradecer de forma muito, muito pessoal e muito carinhosa. O senhor foi um dos médicos aí que tratou da minha mãe aí no Hospital da Unimed. Infelizmente, haviam a idade e outros problemas de saúde que também estavam concomitantes com a infecção pelo Covid. Infelizmente, ela foi a óbito, mas eu estive aí, foi possível vê-la na UTI, e serena, tranquila, sendo muito bem tratada, com todos os recursos. Isso, para mim, para minha irmã, para minhas sobrinhas, foi um conforto, porque nós pudemos dar a ela tudo aquilo que ela merecia receber, que foi uma mãe espetacular. E eu quero agradecer ao senhor de forma pessoal, quando tive a oportunidade de conhecê-lo, ao doutor Hugo, que é o presidente da Unimed, a doutora Alessia, ao doutor Guilherme Coates, a todos vocês aí, e dizer que a gente fica muito feliz de estar aqui a 1h20 de um grande hospital e com médicos tão capazes quanto o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Dal, e eu acho que o nosso papel aqui é transmitir exatamente essa sensação que você... Isso para nós, eu costumo dizer que a nova geração, os médicos da minha geração e de mais anteriores, nós somos... Eu praticamente 50, 49, 50 mês que vem. Tá certo. Fazer 26 anos de formado. E nós sempre fomos treinados na faculdade que nós temos que vencer a doença a qualquer custo. E na verdade, a gente sabe que não é assim na prática, né? Infelizmente, não é assim. E o fato de muitas vezes nós não conseguirmos vencer a doença não significa que foi um fracasso, né?
é o que eu estou te dizendo, esse é o nosso papel. Nós temos toda a tecnologia, todo o conhecimento científico aqui para tratar todas as doenças com o que há de mais moderno no mundo. Mas em muitos casos, infelizmente, né, eu costumo dizer, só Deus que tem esse poder. Nós não temos. E por isso que eu digo que o importante é tratar a paciente, tratar a família em conjunto. Então, isso para nós é muito gratificante ouvir isso de você. A sua mãe esteve internada aqui conosco, infelizmente ela faleceu, mas eu percebo que o Hospital Unimed, a Unimed de Fora, conseguiu propiciar a vocês uma tranquilidade que ela esteve aqui, ficou aqui, foi muito bem acolhida, de forma serena, não teve nenhum sofrimento, teve todas as suas angústias acolhidas, e infelizmente ela era uma doença muito grave e ela não resistiu, mas teve aqui todo o carinho da equipe e vocês perceberam isso, e isso eu imagino que nada, de maneira nenhuma, nada supre a falta dela, mas isso eu acredito que alivie, saber que foi feito o melhor por ela, você como filho, né, os seus irmãos aí também como filhos, terem a tranquilidade no coração que propiciaram a ela o melhor atendimento humanizado possível, né? Então, esse que é o nosso papel, eu sempre digo isso. E quando isso acontece, eu acho que o nosso trabalho foi realizado de forma correta, de forma adequada, né? Eu que agradeço muito a você e a todos os ouvintes aí poder participar. Eu sei da grande audiência que tem o seu programa em toda a região, então para mim é uma honra muito grande, tá? E queria dizer que estaremos aqui sempre à disposição, tá? Não só de você, para qualquer dúvida, qualquer assunto que você quiser discutir conosco, e a população de Além Paraíba e toda a região também, nós estaremos sempre à disposição para acolhê-los aqui, com um hospital moderno, novo, né, acolhedor e com os maiores recursos tecnológicos disponíveis no país e até no mundo, mas, acima de tudo, com um novo jeito de olhar e de cuidar e de tratar do ser humano como um todo. Tá certo. Obrigado. Até a próxima, muito obrigado e fique com Deus e sorte aí nos tratamentos, e transmito meu abraço também ao doutor Hugo, à doutora Natécia, a toda a direção da Unimed aí de Juiz de Fora. Pode deixar, transmito sim. Um abraço, muito obrigado. Um abraço grande, até logo, doutor. Até logo.